Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui voltamos, aqui regressamos para darmos continuidade ao nosso estudo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Luan Chalita e sou responsável pela disciplina de processo penal aqui do curso preparatório professor Everton Mota. Hoje iremos dar início ao segundo bloco da aula em relação a um tema que é importantíssimo para quem vai fazer concurso para a carreira policial, que é o tema ação penal. Na aula passada, só recapitulando brevemente, nós vimos que a ação penal nada mais é do que o mecanismo legal de provocação do Estado para que ele efetive o ius puniendi, o seu direito de punir. Verificamos que há dois grandes blocos, dois grandes gêneros, digamos assim, de ação penal. Eu tenho ação penal pública e eu tenho ação penal privada. A ação penal pública será aquela titularizada pelo Ministério Público, que é um órgão oficial de acusação. E a ação penal privada será aquela que eu vou oferecer queixa-crime na condição de vítima, quando o próprio particular oferece, que eu vou chamá-lo de querelante. Na ação penal pública, nós ingressamos nos seus princípios ou nas suas características. Vimos que ela é obrigatória, o MP tem que oferecer denúncia. Vimos que ela é indisponível, o MP não pode desistir. Divisibilidade e indivisibilidade lá, a depender da corrente que você siga. Verificamos que ela é intranscendente, que ela é oficiosa, que ela é uma ação que se oferece mediante uma autoridade pública e ela tem como característica essa autoridade fazer parte de um órgão oficial de acusação. Aí nós paramos na aula passada nos princípios ou nas características da ação penal. Hoje a gente inicia aí as espécies de ação penal pública, ou seja, nós estamos ainda falando daquelas ações em que o titular é ainda o membro do Ministério Público. Então, o slide aí na tela, primeira modalidade, ação penal pública incondicionada. O que é ação penal pública incondicionada? Vamos lá, vamos explicar ela, retorna para cá. A ação penal pública incondicionada, ela é aquela, senhoras e senhores, em que a atuação será do MP. Isso aí você já sabe, porque a ação penal pública quem oferece privativamente é o Ministério Público nos termos da Constituição Federal. Só que ela vai ser incondicionada, o próprio nome já está te dizendo, já está respondendo o questionamento. Quando ela for oferecida pelo Ministério Público, sem condição específica alguma. O que isso significa dizer? Sendo praticada a infração penal, o Ministério Público tem a atuação de oferecer a denúncia sem haver a necessidade de provocação, seja da vítima, seja de alguém da sociedade, enfim. Ele atua ex officio, sem provocação, de ofício. Não há necessidade de provocação. Por quê? Porque a ação será pública e incondicionada porque eu tenho um interesse do Estado de exercer o seu ius puniendi e eu também tenho o interesse do Estado de acionar o seu órgão oficial de acusação. E, em regra, senhoras e senhores, a maior parte dos delitos eles se processam mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, eu tenho uma atuação ex officio do membro do MP. Eu não preciso aí estar provocando o MP através de vítima ou de outra pessoa. É preciso que o MP verifique os requisitos legais da propositura da ação penal. Estão preenchidos, oferece-se a denúncia, certo? Por isso que eu chamo de ação penal pública incondicionada. Está capitularizado onde? Aí eu coloco para você aí na tela a questão, o artigo 100 do nosso Código Penal, ele traz uma conduta delitiva, que se ele for omisso, ele presume-se que é de ação penal pública incondicionada. O que significa dizer? Se a legislação não fizer nenhuma diferença, não fizer nenhuma referência à modalidade de ação penal, ou seja, se ela não disser esse crime se processa mediante queixa, ou se processa mediante representação, é porque será de ação penal pública incondicionada. Beleza? Aí nós temos duas outras espécies de ação penal pública. Nós temos a ação penal pública condicionada, na realidade, mais uma, né? Vamos dividir a condicionada em outras duas modalidades. O que seria a ação penal pública condicionada? Simples. Aqui eu mudo um pouco a chave. A titularidade continua sendo do MP, porque é a ação penal pública. Porém, o MP só pode atuar quando houver a condição específica de procedibilidade. O que é essa condição específica de procedibilidade? Ou seja, a atuação do MP
não será mais ex officio, de ofício, assim como na ação penal pública incondicionada. Ele precisa ser provocado por algum legitimado ativo. E esse legitimado ativo vai autorizar e pedir ao MP que ele acione o Estado para a efetivação do ius puniendi. Então, espera aí, professor. Trazendo em termos bem práticos e bem populares, quer dizer que a denúncia continua sendo oferecida pelo Ministério Público, correto? Sim. Mas para que ele ofereça essa denúncia, ele precisa da autorização de alguém? Isso, exato. É como se eu dissesse assim, MP, você continua atuando aqui, porém, só vai atuar se determinada pessoa ou determinada autoridade, perdão, autorizar a tua atuação. Se ele não autorizar, fica aí na tua, não vai poder oferecer denúncia coisa alguma. Por quê? Porque são casos peculiares. Casos em que eu tenho o interesse público de exercer o ius puniendi, mas eu tenho também interesse da vítima que tem que ser tutelado. Ou eu tenho aí interesses de ordem política que a gente vai entender. Então, verifica aí, mais uma vez no slide para você, o conceito de ação penal pública condicionada é aquela ação que a titularidade continua com o MP, porém a sua respectiva atuação depende da manifestação de vontade do legitimado interessado. Ou seja, se não houver manifestação, o promotor nada poderá fazer, certo? Aí, quais são essas duas divisões? Ou seja, a ação penal pública condicionada é mais uma espécie da ação penal pública que se subdivide em outras condições. Quais são essas condições? A primeira, condicionada à representação, que eu vou chamar de ação penal pública condicionada à representação. Simples. Aqui, volta para cá, para a gente explicar. Na ação penal pública condicionada à representação, já estou dizendo, a atuação é do MP. O MP oferece denúncia. Porém, quando houver representação pelo seu legitimado ativo, ou seja, alguém deverá representar em fase de autoridade para que o MP possa atuar oferecendo a denúncia. É como se eu dissesse assim, essa pessoa vai fazer o pedido que o MP ofereça a denúncia e provoque o Estado para o exercício do ius puniendi, e essa pessoa também vai autorizar o MP a atuar. Se não tiver essa representação, aí o MP não pode atuar, sob pena, obviamente, de você transformar essa ação penal numa ação penal inepta, porque ela não preenche os seus requisitos legais. Ela não tem a sua condição específica de procedibilidade. Que condição seria essa? A representação. Então, nesses casos, quem é que faz jus a essa representação, professor? A própria vítima do crime. A vítima do crime ou seu representante legal, eles têm que manifestar o interesse de ver a perseguição do crime continuar, ou seja, fazer a investigação e a consequente ação penal para o oferecimento da denúncia e o pedido de condenação lá no finalzinho do processo. É como se eu dissesse assim, o direito de oferecer a ação penal continua do Ministério Público, só que é um direito mitigado. Por que não é um direito mitigado? Porque ele precisa aí observar uma peculiaridade. E se essa representação não for apresentada, professor, como eu já disse, eu não vou ter o preenchimento dos requisitos legais da ação penal, obviamente ela se torna uma ação penal inepta, e nesse caso, por ser uma ação penal inepta, extingue-se aí nesse caso a punibilidade. Ela não preenche, ela não está apta a pedir a punição para pedir a atuação do ius puniendi do Estado e o exercício do direito de poder, certo? Então, o slide aí na tua tela para que você veja o conceito de representação, que é o pedido e ao mesmo tempo uma autorização sem a qual a perseguição criminal não poderá ser iniciada. O que isso quer dizer? Até deixei em vermelho aí. Se não há representação, não pode haver ação penal, não pode haver inquérito e nem tampouco lavratura do APF, que é o auto de prisão em flagrante. Por quê? Porque como eu já tenho uma condição específica para a ação penal, para a segunda fase da perseguição do crime, a primeira fase não tem sentido ela se iniciar se a vítima não quer fazer a representação. Qual seria o prazo para o oferecimento dessa representação? 6 meses. 6 meses a contar de quando, professor? A contar do conhecimento da provável autoria do fato, e não do fato.
Às vezes o fato ocorre em um dia e a autoria ocorre em outro. O conhecimento de quem for o provável autor do fato é outro. Então eu começo a contar quando a vítima toma conhecimento de quem for o provável autor pelo fato delitivo praticado. Tranquilo? Esse prazo ele é decadencial, ele é fatal, que significa dizer muito simples, não se interrompe, não se suspende, viu galera? Ele é feita a contagem em dias corridos e não dias úteis, e não se admite prorrogação. Então, se não for oferecido em 6 meses, extingue-se o direito à punibilidade do Estado. O Estado não vai mais poder punir, certo? Como é que se dá essa forma de contagem do prazo? Muito simples. Insere-se o primeiro dia, exclui-se o último. Porque aqui eu tenho um prazo também de natureza material. Viu? E nessa perspectiva, é preciso observar aí que o prazo da representação, 6 meses a contar do conhecimento, como eu já disse, decadencial, ele é fatal, não se interrompe, não se suspende, não é passível de prorrogação, e contando o primeiro dia e excluindo-se o último, que é a forma de contagem para esse prazo. É possível haver a retratação. O que seria essa respectiva retratação? A retratação nada mais é do que o seguinte, volta para cá. É possível que a vítima represente e no curso, obviamente, dessa perseguição do crime, ela se arrependa. Se isso acontecer, não tem problema nenhum. Ela pode se arrepender e dizer, não, agora eu não quero mais que essa denúncia prossiga, que essa pessoa seja processada. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu tenho uma pequena discussão aqui com o professor Quaresma, que é meu amigo, e nessa discussão o professor Quaresma acabe aí deferindo um soco no meu rosto, provocando uma lesão corporal de natureza leve na minha pessoa, que é um crime que se processa imediata em representação. Aí eu vou procurar autoridade de polícia judiciária, faço a representação, certo? Depois eu chego em casa, reflito, o Quaresma conversa comigo, diz que estava arrependido, estava de cabeça quente, enfim. Fala comigo, disse que não queria ter me agredido, e eu penso direito, o cara é meu amigo de graduação, não tem necessidade de eu processar ele por conta disso. Aí eu vou, procuro a autoridade de polícia judiciária e digo, olha, eu não quero mais que o Quaresma seja processado, não. Eu posso fazer isso? Pode. Entendeu? Você está aí desistindo, você está se retratando da sua representação. Só que isso tem um limite no processo, galera. Qual é? Até o oferecimento da denúncia. Se o MP ofereceu denúncia, a retratação se torna irretratável. Não pode mais haver desistência. E o oferecimento da denúncia é fase anterior ao recebimento. Quem recebe é o juiz, quem oferece é o MP. Cuidado com isso. Tá bem? O juiz vai receber quando forem preenchidos os requisitos legais lá do artigo 41 e, salvo engano, 394 do CPP, que são os requisitos mínimos de uma ação penal para o seu recebimento e a deflagração da tríade processual. Se o juiz verifica que não estão preenchidos, ele rejeita essa denúncia, certo? Ou, a depender do caso, ele pode até, por exemplo, mandar citar o réu e, numa análise preliminar, ele já absolve sumariamente. Mas isso aí é outra questão, tá bem? Então, nessa perspectiva, preste muito bem atenção. A retratação, ela pode ser oferecida até o momento do oferecimento da denúncia, aí você faz a seguinte pergunta. E se o indivíduo desistir? No seu caso, o senhor chegou no primeiro dia, pensou em não processar o Quaresma, aí foi lá, procurou a autoridade de polícia judiciária, retirou. E depois o senhor se arrependeu porque desistiu e quer processá-lo. Pode fazer isso, desde que não estoure o prazo de 6 meses. Tá bem? Então, tenham cuidado que essa retratação sempre está sendo cobrada aí em prova. Então, eu deixo o slide aí na tela, que é a observação está aí até em vermelho, em destaque, em caixa alta, que essa retratação ela pode ocorrer até antes do oferecimento da denúncia. Se for oferecida a denúncia, nesse caso, não pode. Tá bem? Não vai poder mais fazer jus à retratação. Tranquilo? Então, vamos lá. Certo? Falei das múltiplas retratações. A ilegitimidade ativa. O que é essa legitimidade ativa? Simples. Quem é que tem condição para oferecer essa representação? É a própria vítima ou seu representante legal quando eu estiver tratando aí de pessoas que têm menos de 18 anos.
Aí cuidado com algumas observações. Emancipação civil, certo? O indivíduo, e aqui eu faço questão, eu tenho que fazer uma explanação para vocês, vejam. Quem tem a condição específica de fazer a representação é a vítima, outra pessoa não pode fazer jus. Representante legal quando a vítima não tem capacidade processual. Por exemplo, é menor de 18 anos, aí os pais ou seus representantes legais vão fazer essa representação. Se os interesses colidirem, simples, muito simples. Se é possível, se for o caso, por exemplo, de pai praticar o delito contra o filho, o juiz pode nomear curador e fazer a representação. Ou o prazo fica suspensivo lá, quando ele completar os 18 anos, ele faz o oferecimento. Tá bem? E nesse caso não vai decair do seu direito de representação, porque não está contando o prazo ainda, porque ela não tem a capacidade. Tá certo? Aí veja bem, na emancipação civil, nós temos a possibilidade de, por exemplo, pessoas que têm menos de 18 anos serem civilmente emancipados. Se o indivíduo contrai núpcias, se o indivíduo cola grau, por exemplo, em curso superior, se o indivíduo passa em concurso público e toma posse aí, começa a exercer função, cargo que dê aí, obviamente, a sua independência financeira. Nós temos alguns casos, tá bem? Em que eu tenho a emancipação civil. A emancipação civil, ela tem reflexos na seara penal? Claro que não, absolutamente não. Emancipação civil é para que o indivíduo possa praticar atos no âmbito civil e não ter capacidade processual no âmbito penal. Quem tem menos de 18 anos, se comete fato descrito como crime, pratica ato infracional, fica regulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Como também nos termos de capacidade processual. Se ele é vítima de um delito e se processa mediante representação, é preciso que haja atuação do seu representante legal. A emancipação civil não se mistura com os conceitos aqui de capacidade processual no âmbito do processo penal. Beleza? Até porque são ramos do direito completamente distintos. Ainda bem, né? Porque direito penal e processo penal não tem nada a ver com direito civil, certo? Então, tenham cuidado para não cair nessa pegadinha. Outra, se houver morte ou ausência, existe a declaração de ausência da vítima, a ação penal não pode ser oferecida nesse caso, porque não tem como a vítima representar. Muito simples. Se acontecer morte ou ausência, eu vou para a linha sucessiva do CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. É um rol taxativo e preferencial. Primeiro vai para o cônjuge, depois para o ascendente, depois para o descendente e, por fim, um irmão. Certo? Ninguém mais entra nesse rol e nem tampouco você pode alterar essa sequência. Então, essas pessoas, no caso de morte ou de ausência, têm legitimidade aí para fazer a respectiva representação e pedir para que o MP possa, nesse caso, oferecer a denúncia para a efetivação do ius puniendi. Quais são os destinatários legais? Aí sim, o slide está aí com as observações da emancipação civil e também com a observaçãozinha final aí em relação ao caso de morte e de ausência, quem segue a ordem de representação da vítima. Aí você grava aí, ó, CAD, está bem destacado aí para que você perceba em caixa alta. Fica até mais fácil para você gravar como questão de mnemônica. Aí vamos lá. Destinatários da representação, ou seja, quem é que vai receber essa representação para que a ação penal pública condicionada à representação seja oferecida. Presta atenção. Essa representação, primeiro eu já adianto para vocês, o formato dela é uma forma livre. Não precisa ser escrita, mas geralmente ela é reduzida a termo e assinada. Pode ser verbal, pode lá comparecer, pode lá escrever, fazer um documento, entregar à autoridade, tanto faz, está valendo. Agora, como se trata de um mecanismo que é interessante a colheita de provas, geralmente se faz por escrito e se colhe a assinatura no final. Quem é que é destinatário para receber essa representação? O Código de Processo Penal ele fala em 3 autoridades. O delegado de polícia, ele pode receber essa representação, até porque, convenhamos, se o indivíduo está lá pedindo para instaurar inquérito ou pedindo para instaurar termo circunstanciado de ocorrência, ele já está, de certa forma, indiretamente manifestando o seu interesse de ver aquela pessoa punida. Concordam comigo, sim ou não? Isso aí tem toda a lógica.
É também possível você fazer essa representação no próprio titular do Ministério Público, certo? Representante do MP, tá bem? Porque o MP é quem vai oferecer denúncia caso haja o preenchimento dos seus requisitos legais lá na frente. E possível também essa representação ser realizada perante o juiz. Geralmente, quando é feita perante o juiz e perante o MP, estes mandam instaurar um inquérito policial, mandam requisito a instauração do inquérito policial sobre força da, da sistemática do CPP, que tem essa imposição. Não é porque eles são superiores hierárquicos do delegado, é porque eles podem fazer isso. Preste atenção numa coisa, viu? Com a exceção do juiz das garantias pelo pacote anticrime, a Lei 13.964, que por enquanto está suspenso, é possível que a jurisprudência entenda essa possibilidade da representação ser oferecida perante o juiz está tacitamente revogada, viu? Então, eu preciso interpretar da seguinte forma. O juiz de garantias deixou muito claro que aquele que vai tutelar todos os atos que são praticados durante o curso de investigação no sentido de restringir a liberdade individual do indivíduo, ele faz a tutela, faz o controle da legalidade desses atos. Nessa perspectiva, eu tenho um dispositivo dizendo que se o juiz das garantias está praticando um ato referente, inerente à realização de uma competência ou de uma atribuição do delegado de polícia ou até mesmo do MP, ele fica impedido de julgar o feito, certo? Então, nessa perspectiva, é possível que a jurisprudência aponte que o juiz agora não vai ser mais destinatário, mas isso eu tenho que esperar uma decisão judicial, tá bem? Vamos esperar em páginas dos próximos capítulos. Por enquanto, que cai na prova, o que é que eu alego? Segue o texto de lei, tá bem? Até porque, nesse ponto, o pacote anticrime não revogou esse dispositivo claramente. Então, é possível que haja essa mudança. Não estou dizendo que vai ocorrer. Então, vamos aguardar. Nessa perspectiva, eu também tenho que chamar a seguinte observação. Se a pessoa que foi vítima do delito é pessoa jurídica, poxa, pessoa jurídica pode ser vítima de crime? Claro que sim. A pessoa jurídica tem, por exemplo, direito ao patrimônio. Ou como é que ela não pode ser vítima de crime? Quem é que vai oferecer essa representação? Vamos lá, pessoa jurídica vítima de estelionato, que agora com o pacote de crime passou a ser delito condicionado à representação. Nesse ponto, eu tenho que observar o seguinte: se for pessoa jurídica, será, obviamente, aquela pessoa que tem capacidade de representação judicial, certo? Aí pode ser um sócio, pode ter um gerente se ele tiver poderes especiais, ou pode ser, por exemplo, um acionista. Vai depender, por exemplo, do contrato social ou até mesmo do estatuto dessa pessoa jurídica que vai determinar quem é que vai ter a legitimidade para fazer essa representação. Beleza? Forma livre, como eu já disse, não precisa ser escrito, pode ser aí falado, mas geralmente é reduzido a termo. E essa propositura ela tem o aspecto de não vinculação, que significa dizer, uma vez oferecida a representação, não é que o MP vai ser obrigado a oferecer denúncia. Ele oferece denúncia se forem preenchidos os requisitos legais. Por exemplo, uma pessoa procura um MP e diz que foi vítima de um delito de injúria com conteúdo racial, se processa mediante representação. O MP pede instauração de inquérito e, durante o inquérito, esse inquérito conclui que o fato foi atípico. Aí o MP concorda e pede o arquivamento. Ele vai ser obrigado a oferecer denúncia porque houve uma representação? Não. Lembre-se que o MP ele é um órgão oficial de acusação e ele tem autonomia funcional. Ele oferece denúncia se ele verificar que há o preenchimento dos requisitos legais. Se ele entendeu pelo caso do arquivamento, ele vai pedir o arquivamento e acabou. E não oferece denúncia. Então, a representação não vincula a autoridade do Ministério Público ao oferecimento de denúncia. Cuidado com isso. Natureza jurídica do Instituto. Condição específica de procedibilidade. Ou seja, sem essa representação, não existirá a possibilidade do MP oferecer denúncia. E eficácia objetiva significa dizer, uma vez oferecida a representação, o MP vai pedir a punição a todos os envolvidos pelo fato. Ele não precisa pegar uma representação para cada envolvido. Por quê? Porque a ação penal ela não está sendo exercida para pedir o direito de punir do Estado a determinada pessoa. Ela é exercida para punir determinado fato. Quem tiver relação com o fato, que responda e seja punido na medida da sua culpabilidade. Portanto, está aí as observações
em relação à não vinculação, natureza jurídica e eficácia objetiva aí do Instituto, certo? Nessa perspectiva, a gente ingressa na segunda modalidade de ação penal pública condicionada. Condicionada a quê? A requisição do ministro da Justiça. E essa requisição aqui, certo? Volta para cá. A requisição ela é sinônimo de ordem. Por quê? Porque nesses casos, o ministro da Justiça ele tem competência para mandar que o representante do MP, que nesse caso vai ser o Procurador-Geral de República, ele ofereça denúncia em determinados casos. Geralmente isso ocorre quando? Quando eu tenho delitos que envolvem um conteúdo político. Até o momento nós não temos exemplos, certo? Mas quando eu tenho aqui interesse geralmente político, por exemplo, delitos que afetam a honra do presidente da República, entendeu? Eu posso ter aí uma atuação mediante requisição do ministro da Justiça. Nessa perspectiva, o único legitimado ativo é o ministro da Justiça, tá bem? E não outra pessoa. Não tem representação legal aí, pelo amor de Deus. Destinatário da representação. Nesse caso, esqueça delegado, esqueça juiz. Somente o representante do MP, que nesse caso vai ser o Procurador-Geral da República, que é do Ministério Público, inclusive federal, tá bem? Que é o chefe do MP. Forma da representação, eu não tenho disciplinamento no Código de Processo Penal sobre isso. Então, entende-se que ela é livre. Mas como se trata de autoridade pedindo, mandando a outra, nesse caso, se faz por escrito. E mesmo que a terminologia seja requisição, entenda que o MP também não está vinculado, viu? Que significa dizer, o ministro da Justiça pode requisitar essa propositura da ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, mas se o representante do Ministério Público, Procurador-Geral da República, entender que não é caso de oferecimento da denúncia, ele não oferece. Por quê? Porque ele dispõe também da sua autonomia funcional. Aí tudo que eu disse em relação à ação penal pública condicionada à representação se aplica. Natureza jurídica, condição específica de procedibilidade e eficácia objetiva, ele não precisa fazer uma nova requisição para pedir punição de demais pessoas que estejam envolvidas. Apenas uma requisição faz com que o Procurador-Geral da República tenha legitimidade para pedir a condenação de todo mundo que participou do evento criminógeno dentro da medida da sua culpabilidade. Beleza? Então, o slide segue aí na tua tela. Requisição do ministro da Justiça, que é o pedido e, ao mesmo tempo, autorização. Tem um caráter aí eminentemente político que condiciona o início da persecução penal. Legitimidade ativa, ministro da Justiça. Só quem exerce esta função pode requisitar essa modalidade de ação, obviamente, destinatário apenas o Ministério Público. Forma da representação, não tenho especificação doutrinária sobre o tema. Não vinculação. Em razão de autonomia funcional, o MP, o Procurador-Geral da República, se entender que a requisição como pedido da vítima de apuração, caso ele entenda não haver crime, automaticamente ele pode pedir arquivamento sim. Tá bem? Aí temos a natureza jurídica, que é a condição específica de procedibilidade, e eficácia objetiva, que é o reconhecimento de caso o MP só indique parte dos infratores, nada obsta que o MP promova a ação contra os demais envolvidos. Afinal, o Procurador-Geral da República é o titular da respectiva ação penal e dispõe de autonomia funcional, certo? E mais uma vez, a ação penal ela se relaciona à apuração de fatos e não punição específica de determinadas pessoas. Tranquilo? Então, nesse caso, a gente encerra a primeira espécie de ação penal, que é a ação penal pública. Vimos o seu conceito, vimos os seus princípios e vimos as suas modalidades. No próximo bloco, a gente inicia o debate sobre a ação penal privada. Aí verificaremos da mesma forma conceito, princípios e modalidade. E faremos as observações finais para encerrarmos o tema. Espero que tenha gostado desse bloco de aulas, certo? Siga as redes sociais do curso preparatório Professor Everton Mota. E quem tiver interesse também siga lá as minhas redes sociais, que eu sempre estou postando dicas de estudo. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima.